Estamos de volta com o curso do Manual da Igreja e agora eu quero estudar com você, conversar com você sobre o capítulo 5, que fala sobre organização, fusão e dissolução de igrejas e grupos. Eu sou o pastor Leônidas Guedes, estou aqui com o pastor Ranieri Salles, nosso tradutor do Manual da Igreja. Pastor Ranieri, o que é organização, fusão e dissolução de igrejas? Essa Está no manual? está no manual, é o capítulo 5 exatamente, né? E sem precisar gastar muito tempo para responder, é exatamente o que os termos dizem, né? Organização de igreja é quando você tem uma congregação que ainda não é uma igreja organizada, é um grupo, pessoas que se reúnem ali. Começou com pouca gente, sem recursos, num prédio alugado, na casa de alguém, e cresceu a ponto de ter agora a estrutura de poder ser uma igreja organizada. Então, esse grupo, essa congregação, passa a ser uma igreja organizada. Então, existe um processo de organização da igreja, né? A fusão de igrejas é quando ocorre de duas igrejas, por alguma razão, duas igrejas próximas, ou por perda de membros, ou por alguma outra razão, decidem se unir e as duas formarem uma só igreja. Então, existe um processo também que segue uma série de regulamentos para que haja a fusão dessas igrejas. E a dissolução de igrejas é um procedimento muito raro que também acontece. Pode ser que uma igreja tenha problemas de disciplina, de apostasia ou de perda de membros por mudanças, por mortes, e chega num ponto que não tem mais condição de ser uma igreja organizada, não tem gente suficiente ou tem um problema como se diz, dissidência, alguma coisa assim. Então, existe um processo de dissolução de igrejas ou grupos. Ok. Agora, quando você tem uma igreja organizada, ela é fruto de um grupo de crentes que saiu de uma congregação, de uma comunidade adventista. Eles se reúnem em um local específico, mas ainda não tem liderança própria, não tem a programação oficial da igreja acontecendo semanalmente. Mas se esse grupo de crentes ele amadurece, como você comentou, e tem liderança própria, e funciona todos os programas da igreja oficialmente, segue os regulamentos da igreja, essa igreja toma corpo, toma liderança, tem gente para ser ordenado como ancião, como anciã, líderes locais. Nós temos agora um momento da organização desse grupo em igreja organizada. Quem é que preside essa cerimônia de organização daquela igreja que antes era um grupo de crentes? Tem que ser o pastor ordenado, que é recomendado ou indicado pela comissão diretiva da associação, que poderá ser o próprio pastor distrital, onde está localizado esse grupo, ou um outro pastor que seja designado pela comissão diretiva da associação. E existe toda uma cerimônia, todo um processo que é feito ali. O presidente da associação é convidado a estar presente, se ele puder, para que aconteça, então, essa cerimônia de organização. Só um pastor ordenado, designado pela associação, é quem pode presidir essa cerimônia. Eu tenho visto muitas vezes acontecer de que o pastor local é ordenado, mas quando o presidente não pode também, às vezes o secretário do campo, né, ele pode participar representando a administração nesse processo, né? Porque essa cerimônia, ela não é uma cerimônia que acontece comumente, né? Não é comum acontecer no dia a dia. Mas quando acontece essa cerimônia, como seria essa cerimônia? É uma cerimônia simples, ela tem um processo, ela tem um passo a passo. No dia da cerimônia, ali até o dia que acontece, no dia da cerimônia, o que acontece nesse programa? Veja bem, existe todo um ritual a ser seguido, né? E eu oriento aqueles que querem se familiarizar com esse ritual, envolve muitos detalhes, né? Não é o caso da gente mencionar cada ponto aqui, cada passo aqui, porque seria muito demorado, mas no capítulo 5, já no início do capítulo, trata esse subtópico chamado Organizando uma Igreja, né? Mas basicamente é assim, o pastor designado para fazer a organização, ele comparece à frente da igreja. Ali ele faz uma breve recapitulação, uma breve menção às 28 crenças fundamentais da igreja e pergunta quantos ali estão de acordo com E as 28 aceitam crenças, renovar a quantos sua aceitam. crença, né? Exato. Então essas pessoas que normalmente serão membros daquele grupo, né? Mas não só esses, pode haver membros adventistas de outros grupos ou de outras igrejas Que que vão fazer. estejam presentes e queiram ser membros dessa nova igreja que vai ser organizada. Então ele faz uma recapitulação, né, uma revisão das 28 crenças e pergunta quantos aqui estão de acordo. Então, todos os que estiverem de acordo, ou seja, estão se comprometendo, estão declarando publicamente, né, que creem na doutrina, nas crenças fundamentais da igreja, esses se colocam em pé ou podem até vir à frente. Então, eles são registrados ali.
E então, o pastor que está presidindo, ele vai organizar um núcleo inicial. Esse núcleo pode ser formado por todos os membros do grupo que já tem uma carta de transferência ali na mão, Exato. né? Então, digamos que nem todos tenham isso, mas há uma porção ali que tem. Então, esses já por transferência são aceitos nessa nova igreja. Então, quando eles vêm à frente, esse é o núcleo. Caso não haja ninguém que venha por transferência, então, dentre esses que ficaram em pé ali, são escolhidos 3, né? 3 adventistas de experiência, né? Com convivência na igreja, para formarem esse núcleo. E aí são feitas algumas perguntas para eles, né? Basicamente 4 perguntas. Eu acho que eu tenho as perguntas aqui. Vocês aceitam a Cristo como seu salvador pessoal? Estão em plena harmonia com os princípios de fé, etc, etc. Foram batizados por imersão? Estão em posição regular e desfrutam confiança mútua? Aí esses, respondendo afirmativamente, eles formam o núcleo da nova igreja. É uma profissão de fé. É uma profissão de fé. Então, formando o núcleo da nova igreja, os demais começam a ser convidados, todos aqueles que concordaram com as 28 crenças e desejam ser membros dessa nova igreja, começam a ser convidados à frente, são feitas a eles as mesmas perguntas, e na medida em que eles forem afirmando, aceitando essas perguntas, são aceitos por aqueles que já estão ali. Okay. Então, cada um que é aceito já passa a fazer parte da votação dos próximos que virão. Então, basicamente, é assim que funciona a cerimônia. Terminada essa organização, então, o que falta agora para ser uma igreja? A gente não vai entrar nos detalhes do passo a passo. Porém, eu disse que não ia entrar, mas acabei explicando detalhadamente. Interessante, mas além desse processo de recapitular as 28 crenças, de aceitar esses novos membros através de 4 perguntas básicas ali, tem um núcleo básico também, nós teríamos que ter um encerramento da cerimônia, mas para nascer essa igreja organizada... Falta o que agora? É porque no grupo não tinha, agora na igreja organizada tem que ter. Você pode me ajudar nesse ponto? Sim. Então, uma igreja organizada requer uma liderança, né? Antes de ser uma igreja organizada, não havia ali anciãos, não havia diáconos, havia diretor de grupo, havia assistentes de igreja, mas agora com a igreja organizada precisa eleger os oficiais. Eleger os oficiais. Quem são os oficiais? Anciãos, secretário, tesoureiro, os diáconos, diaconisas, anciãos e anciãs, né? Diáconos e diaconisas, e os demais departamentos, ainda que não componha todo os departamentos existentes da igreja, mas pelo menos uma liderança básica. Então, desses que foram aceitos, que formaram essa nova congregação, eles vão montar uma comissão de nomeações e vai acontecer a primeira reunião de comissão, será eleita a nova liderança, e então, uma vez eleita, já é votado imediatamente, e ali, nesse mesmo dia, já se faz a ordenação dos anciãos, anciãs, diáconos e diaconisas, né? E aí terminou. Em seguida, é tomado um voto pela congregação, pedindo à associação, à comissão diretiva da associação, para que na próxima assembleia da associação, esta nova igreja seja aceita como uma igreja na irmandade de igrejas daquela associação. Fechou o assunto. Agora, só um detalhezinho importante da questão da nomeação dos anciãos e anciãs e coordenação deles na cerimônia de organização da igreja. Então, uma igreja para ser organizada, um dos pré-requisitos que tem que ter é ter homens e mulheres aptos a serem anciãs e anciãos. Você sabe que alguns grupos que não são igreja organizada, alguns grupos, eles podem até ter alguma autonomia financeira, podem até ter um número suficiente de membros, mas pode ser que dentre esses membros não haja ninguém de experiência suficiente para ser um ancião de igreja. Então, ela tem todas as condições para ser uma igreja, menos uma liderança experiente. E, por isso, ela não pode ser organizada como igreja. Então, uma das condições para ser uma igreja organizada é que haja liderança experiente o suficiente para conduzir os trabalhos da igreja. Alguns costumam dizer, diferente de um grupo, de uma igreja organizada, né? São 2 congregações de crentes. Alguns chegam a dizer assim, que o grupo é alguém de menor de idade. Aí, quando se torna de maior de idade... uma metáfora. Né? É uma metáfora. Agora, Ranieri, a organização da igreja, já falamos aqui basicamente. E o grupo, como é a organização de um grupo? É uma cerimônia semelhante. Eu vou indicar aqui a página que trata disso aí. Começa na página 39, capítulo 5, página 39. E da mesma forma se estabelece aí todos os passos para a organização de um grupo, né? A mesma coisa, isso é definido pela comissão diretiva da associação. Tem que ter um núcleo? Tem que ter um núcleo, é escolhido um núcleo, né, para ser o diretor, tesoureiro, secretário e tesoureiro. Exato. Né? Esse núcleo é indicado
Pela pelo associação. pastor, Ah, ok. em acordo com os membros do grupo, né? Em acordo com os membros. E a associação vota na diretiva. É votado na comissão diretiva, e aí tem, enfim, tem um processo também, alguns passos a serem seguidos. Eu sugiro que se olhe detidamente no manual, porque não vem ao caso da gente tomar um Agora, tempo aqui para pode explicar tudo. ordenar o diretor do grupo como ancião Então, ordenado? veja bem, então, eu acabei de dizer que um grupo ele não é igreja por várias razões, ou porque não tem um local próprio, ou porque tem um número muito pequeno de membros, ou porque não tem uma liderança com experiência suficiente. Então, entende-se que um grupo ele não tem, isso é do manual da igreja, né? Um grupo não tem anciãos, nem anciãs, nem diáconos. Então, não Ou seja, ordena o diretor do as grupo. funções para a ordenação não existem nos grupos. Mas Então, então não quer se dizer- chama ancião de grupo, se chama diretor de grupo ou diretora de grupo, né? E você Agora- sabe... Sim, fala. Não, Pode é só avançar. pegar o gancho aqui. Sim. Então quer dizer que num grupo não pode ter um ancião? É uma questão. Não sei se dá para confundir aí. Não, Tá? é Porque eu confuso assim. perguntei, o diretor deve ser ordenado ancião? Um grupo Não, tem... mas pode ter ancião no grupo? Um grupo tem um diretor ou uma diretora, tá certo? Mas pode haver um caso em que a comissão diretiva da associação... Vamos entender o seguinte, os grupos, na verdade, todos os grupos Fazem de uma parte- associação, eles formam uma igreja, Parte da igreja. que é a chamada igreja da associação. Por isso que a comissão dos grupos é a comissão diretiva da associação. Porque todos os grupos de uma associação são uma igreja, né? Então, esses grupos não têm anciãos. O presidente da associação É o pastor desses grupos. é o ancião desses grupos. Ao ancião. É o ancião desses grupos, né? Agora, para que haja um ancião que atenda os grupos, digamos aqui, um pastor tem um distrito com muitas igrejas e grupos, e para ele é difícil, por exemplo, atender todos os grupos, fazer Santa Ceia em todos os grupos. Então, pode acontecer a necessidade, em lugares onde os distritos são muito numerosos e que tenham muitos grupos, de a associação designar algum ancião de uma igreja daquele distrito para ser também ancião de um grupo. Embora ele não seja membro ali, mas ele pode atender aquele grupo como um ancião, desde que ele seja ancião em uma igreja do mesmo distrito. Nessas condições pode acontecer. Não é comum acontecer isso, né? Porque normalmente os distritos têm poucos grupos e o próprio pastor é quem cuida de toda essa parte. Mas é Exatamente. uma possibilidade. Agora, falando de anciãos e anciãs, né? Igreja e grupo. Agora, diáconos e diaconisas. No grupo temos o diácono e a diaconisa no grupo? Ou não? Ou se temos, qual o papel deles? Veja bem, nenhum cargo de ordenação existe no grupo. O grupo, como não é igreja, então o grupo não faz ordenação. Mas era comum a gente escolher diáconos e diaconisas no grupo e não fazer a ordenação deles. Então, eles atuam como diácono para fazer todas as atividades, visitar, cuidar do templo, recolher oferta, tudo aquilo que diz respeito a preparar a Santa Ceia, tudo, né? E chamávamos de diáconos. Mas é uma contradição você chamar alguém de diácono, sendo que ele não foi ordenado, ou é uma diaconisa que não foi ordenada. Biblicamente, o diácono, a diaconisa, recebe a ordenação. Então, agora, essa versão nova do Manual da Igreja é mais clara nisso aí, dizendo o seguinte: nós não devemos nomear diáconos e diaconisas nos grupos, uma vez que não vai poder ordená-los. Então, a gente escolhe pessoas para desempenhar essas funções, mas não as chamamos de diáconos e diaconisas, chamamos de assistentes da igreja, ou assistentes do grupo. Faz o papel do diácono? Faz o papel, mas não tem o nome de diácono, porque não foram ordenados para isso. Ok. Agora, um grupo de crentes que ainda não é uma igreja organizada pode administrar disciplina de membros e transferência dos seus membros? Como funciona isso? Também não, são as limitações de um Porque grupo. a igreja organizada tem autonomia, né? Não é uma igreja organizada, né? Então, a disciplina ela é votada na comissão da igreja. E um grupo tem lá uma comissão e tal, mas a comissão diretiva dos grupos é, na verdade, a comissão diretiva da associação. Então, se houver um caso da aplicação de disciplina em um grupo, então esse caso é referendado através do pastor, é referendado para a comissão diretiva da associação. A comissão diretiva da associação pode, inclusive, designar a comissão ministerial para avaliar, para estudar, para receber a informação, conhecer o assunto e tudo, mas, finalmente, a disciplina é votada na comissão diretiva da associação. A mesma coisa em relação à transferência de membros, né? Se está chegando um membro novo no grupo ou alguém dali está sendo transferido, o grupo não recebe membros nem transfere membros, porque não é uma igreja. Então, da mesma forma, essas transferências são votadas, tanto saindo quanto chegando, pela comissão diretiva da associação. Então, falando dessa igreja organizada, ela pode acontecer, Ranieri, de uma igreja, mesmo organizada, ou de um grupo de crentes ser dissolvido
ou removido da irmandade, da associação? Você mencionou que todos os grupos são parte da associação e as igrejas também organizadas. Pode haver uma dissolução, uma remoção do Pode. rol de membros No da, começo aqui eu da mencionei, né? irmandade? Existem duas situações em que uma igreja pode ser dissolvida, né? Uma Tem delas, algumas razões que levam isso a sim, acontecer? uma delas é perda de membros, né? Então, uma região onde foi muita gente para lá por uma questão de trabalho, oportunidade de trabalho, e se passou isso aí, e as pessoas começam a se mudar, e as igrejas vão se esvaziando, daqui a pouco tem lá 2, 3 ou 5 pessoas, não tem mais condição de ser uma igreja, né? Então, ocorre um processo de dissolução da igreja, essas pessoas, elas são transferidas para outras igrejas, ou até para a igreja da associação, né, aqueles que desejarem, e a igreja é dissolvida por perda de membros. E pode haver também a dissolução da igreja por questão disciplinar. Então, Ok. se desenvolve ali na igreja uma dissidência ou uma rebelião contra a igreja, contra a organização. Agora, é feito todo um trabalho de restauração, de reavivamento, né, de convencimento dessas pessoas. A associação e os pastores fazem tudo para resolver a situação. E pode chegar num ponto em que as pessoas ali entendam e resolvam assumir o compromisso, né, de voltarem a ser leais à igreja, à doutrina da igreja, e está resolvido, né? Mas pode haver o caso de a grande maioria ali disser, não, nós não aceitamos e tal. Então, essa igreja passa por um processo de dissolução. Aqueles membros leais e fiéis, remanescentes, eles serão transferidos para outras igrejas e aquela congregação deixa de existir como uma igreja pertencente à organização da Igreja Adventista. Agora, essa remoção e essa dissolução de uma igreja do rol da irmandade de igrejas da associação é um caso extremo, né? É um Seria caso extremo, é um caso bem extremo. extremo, né? Eu tenho 30, passando de 30 anos de Não é- ministério, e confesso que conto nos dedos de uma mão as vezes em que eu Amém vi por ou isso, né? acompanhei isso daí. Já acompanhei um caso muito de perto, mas que finalmente a igreja voltou atrás e foi restaurada. E uma vez que eu acompanhei, foi feita a dissolução. Ranieri, a igreja organizada ela pode perder o status dela de igreja organizada e voltar a ser um grupo organizado de crentes por Sim, algum motivo disciplinar? sim. O manual da igreja estabelece o seguinte: eu vou ler aqui, está na página 44, que diz assim: nos casos em que não estão envolvidas questões disciplinares, uma alternativa para dissolver ou excluir uma igreja é retorná-la ao status de grupo organizado. Ok. Ou seja, seria no caso de perda de membros, de mudança de membros, de morte de membros. Então você pode, a igreja diminuiu muito, não tem liderança, volta ao status de grupo organizado. Obrigado, pastor Ranieri, pelas suas considerações desse capítulo 5. Encerramos aqui, amigos, o capítulo 5 do Manual da Igreja. E eu espero você no nosso próximo capítulo, falando do curso completo do Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia.